Olá, tudo bem? Itamar aqui. Qual é a melhor posição para orar? Existe uma posição correta? Qual é a posição que mexe com o coração de Deus de um modo especial? É claro que para Deus ouvir ou não a oração de alguém, tudo depende do coração da pessoa. Porém, existe sim uma posição que agrada a Deus. Você sabe qual é? E por que é essa posição? O apóstolo Paulo se colocou nessa posição para falar com Deus. E nessa posição, ele pediu 5 coisas para Deus. Você sabe quais são? Fique comigo até o fim desse vídeo. Você vai aprender coisas que não sabe. E juntos vamos continuar crescendo na graça e no conhecimento de Cristo. Se inscreva no canal, clique no sininho e escolha a opção Todas para ser avisado todas as vezes que publicarmos uma mensagem do céu para a sua vida. Já deixa o seu like, clicando aí no joinha, no gostei e compartilhe com todos os teus contatos. Deus te recompensará. Vem comigo! O apóstolo Paulo fez uma oração poderosa em favor dos cristãos da igreja de Éfeso. Mas, antes de orar, ele se colocou na posição preferida para que toda pessoa ore quando possível. E qual posição é essa? Diz Paulo em Efésios capítulo 3 e versículo 14: Por esta causa, por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo estava preso em Roma por pregar com ousadia o Evangelho de Cristo e escreve uma carta aos cristãos efésios para que eles não desfalecessem na fé, por causa das tribulações que ele, Paulo, estava passando. E foi por esta causa, para que os efésios não desfalecessem na fé, que ele se colocou de joelhos perante Deus. Não há posição que mais agrada a Deus do que um ser humano de joelhos, humilhando-se na sua presença e diante da sua face. Isso move o coração de Deus. Ajoelhar-se, prostrar-se diante de alguém é um sinal de reverência, respeito, humilhação, humildade, coração quebrantado e contrito. O povo do Egito teve que ajoelhar-se diante de José por ordem de Faraó quando ele foi colocado como governador do Egito. Os irmãos de José prostraram-se diante dele em humilhação mais de uma vez. O próprio José prostrou-se diante de seu pai Jacó para ser por ele abençoado na sua velhice. Paulo havia passado 3 anos na cidade de Éfeso, uma cidade de mais de 300 mil habitantes, capital da província da Ásia Menor. Era lá que ficava o templo da deusa Diana, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era uma cidade extremamente idólatra, mas ali, por meio de Paulo, diz a palavra de Deus em Atos 19, versículos 10 a 12, que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Foi ali, em Éfeso, que os 7 filhos de Seva, que eram exorcistas, tentaram expulsar os espíritos malignos em nome do Jesus que Paulo pregava. Mas ouviram de um espírito maligno: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo. Mas vocês, quem são? Agora, preso em Roma, Paulo escreve para a igreja de Éfeso para falar sobre Cristo e a sua igreja. E no meio da sua carta ele faz 2 orações poderosas. Na primeira oração, Paulo pede que Deus conceda aos efésios sabedoria e revelação no conhecimento de Deus. E na segunda oração, ele roga para que os efésios conheçam o amor, o poder e a glória de Deus. Na primeira oração, Paulo quer que os cristãos de Éfeso sejam iluminados. Na segunda, que eles sejam capacitados. Nada menos do que 36 vezes Paulo usa nessa carta a expressão em Cristo. Que coisa gloriosa! Ele sabia que é somente em Cristo que temos vitória, que é somente em Cristo que chegaremos à glória. Por esta causa, diz Paulo, me coloco de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo estava preso, mas nada e ninguém o impediria de ajoelhar-se diante do Onipotente.
E o que levou Paulo a se ajoelhar diante do Criador e falar com Deus não foi para que Deus o abençoasse, o soltasse da prisão, enviasse o Consolador para estar com ele. Não. Paulo faz uma oração de intercessão. Ele não ora por ele, mas ora pela igreja, a noiva do Cordeiro, para que a igreja esteja em Cristo, ligada ao noivo, cheia do poder, para que ela se encha do Espírito Santo, para que ela se revista de toda a armadura de Deus. Paulo já havia dito para a igreja de Éfeso que nós, os salvos em Cristo, fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Recebemos o passaporte, o visto, o carimbo, a autorização para entrar no céu, e o nosso visto é permanente. Paulo já havia demonstrado as bênçãos de Deus em Jesus Cristo, que Ele é o autor da nossa redenção e o cabeça da igreja. Paulo já havia falado sobre eleição e predestinação, mostrando que nós somos eleitos em Cristo e todo aquele que está em Cristo, enquanto estiver com Ele, está predestinado a morar nas mansões celestiais. Paulo provou que a salvação é pela graça e que tanto judeus quanto gentios estão agora unidos em Deus pela cruz de Cristo. A igreja estava sem Cristo, separada da comunidade de Israel, longe da comunhão, era estranha aos concertos da promessa, não tinha esperança e estava sem Deus no mundo. Mas Cristo nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Era costume que os judeus orassem de pé. E eles só se ajoelhavam quando o caso era mais sério, quando precisavam realmente de uma resposta rápida para a oração. Paulo era um judeu, mas nessa ocasião ele resolve colocar-se de joelhos diante de Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é Pai da igreja que está na terra e é Pai daqueles que já partiram para estar com Cristo. Somos uma mesma família e é diante desse Deus Pai, em nome do Filho Jesus Cristo, que Paulo se coloca de joelhos. Ele sabia que somente Deus e mais ninguém é eterno, onipotente, onipresente, onisciente, transcendente, imanente, autoexistente. A vida dele vem dele mesmo, ele não a recebeu de ninguém. Paulo ora de joelhos para que Deus, segundo as riquezas da sua glória, conceda 5 coisas para os cristãos de Éfeso. Que coisas são essas que Paulo pediu? Primeiro, Paulo pediu que Deus desse para os cristãos de Éfeso poder, através do Espírito Santo. Todo filho de Deus, toda filha de Deus, precisa ter o poder de Deus. Jesus disse aos discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E depois ele disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O poder vem de Deus, o poder vem do Espírito Santo, o poder vem da palavra. Receba poder de Deus na sua vida hoje. Paulo diz em Efésios 3:16 que esse poder vem do Espírito dentro do ser humano. Talvez as pessoas não vejam, mas o poder de Deus está dentro de você. O poder vem do Espírito no homem interior. Eu preciso do poder de Deus. Você precisa do poder de Deus. A igreja precisa do poder de Deus, porque a nossa luta é espiritual. A nossa batalha é espiritual. Mas as armas da nossa guerra não são carnais. Não são deste mundo, mas são espirituais para a destruição das fortalezas inimigas. Segunda coisa que Paulo pede nessa oração. Paulo pede que Cristo habite pela fé no coração dos seus filhos. A palavra grega que Paulo usou para habitar não tem o sentido de habitar por um tempo, não tem o sentido de passar uma temporada, mas tem o sentido de habitar permanentemente, como sendo o dono da habitação. Paulo quer que Cristo habite para sempre no coração dos seus filhos, mas habite de verdade, como dono da moradia, como dono do coração, como dono e senhor das nossas vidas. Se a casa do teu coração realmente pertence a Cristo, então ele tem as chaves da casa. Ele tranca quando ele quiser, para o mal não entrar, e abre quando quiser, para que o bem possa se abrigar. Se Cristo é o dono da casa do teu coração,
não há nenhum quarto secreto nessa casa onde ele não tenha a chave, onde ele não possa entrar. Não há nenhuma área que ele não possa tocar. Tudo é dele, é para ele. Quem reina é ele, a glória é dele, o poder pertence a ele, o teu coração é dele, a tua vida é dele. Terceiro pedido de Paulo, que os cristãos estejam arraigados e fundados em amor. Paulo deseja do fundo do seu coração que os cristãos amem, mas amem de verdade. Não é amar da boca para fora, não é amar quem te ama, porque isso é fácil, qualquer um faz, mesmo quem não é cristão. É amar profundamente, é estar arraigado no amor, com raízes profundas que não se abala com os vendavais da vida, com as tempestades, com as crises que aparecem. É um amor fundado e fundamentado, alicerçado na rocha, cuja casa não cai, venha a tempestade que vier. É por esse amor que Paulo ora, um amor profundo, que ama, que perdoa, que estende a mão, que socorre, que ajuda, que sofre com os que sofrem e que chora com os que choram. Quarto pedido de Paulo nesta oração. Em Efésios capítulo 3, versículos 18 e 19, Paulo pede a Deus que os cristãos de Éfeso possam compreender e conhecer, com todos os santos, qual é a largura e o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo que excede a todo entendimento. Compreender e conhecer o amor de Deus. Tem gente que compreende, mas não conhece. Mas Paulo pede para que Deus ajude os efésios a não somente compreender com a mente, mas conhecer. Só conhece quem anda junto, só conhece de verdade quem convive, só conhece profundamente quem tem intimidade. Paulo diz que os efésios possam, com todos os santos, compreender e conhecer. Não é sozinho que se compreende, não é sozinho que se conhece, não é independente, desigrejado, que se aprende e se entende o amor de Deus. É convivendo com os irmãos, é congregando com todos os santos, é participando da comunhão da igreja. Paulo deseja, do fundo da sua alma, que nós possamos compreender e conhecer o amor de Deus. Dá para imaginar o quanto Deus nos amou e nos ama? Ele prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, todos os pecadores que se arrependem dos seus pecados. Deus amou o mundo de uma tal maneira, a ponto de enviar o seu único Filho amado ao mundo, para dar a sua própria vida em resgate da minha e da sua alma. Ele deixou o esplendor da sua glória, o trono da sua majestade, a adoração dos anjos, esvaziou-se de toda a sua glória e veio aqui morrer o pior tipo de morte que alguém poderia morrer. Morte de maldição, morte de cruz. Morreu para nos dar vida e vida com abundância. Sendo Deus, viveu e sofreu como homem, por mim e por você. Quinto e último pedido de Paulo nessa oração, para que os cristãos de Éfeso fossem cheios de toda a plenitude de Deus. Que expressão de Paulo! Quão insondáveis e inescrutáveis são as riquezas de Deus! Deus é eterno, é onipotente, é onisciente, é onipresente, é transcendente. Ele transcende a tudo aquilo que nós podemos imaginar. A palavra de Deus nos diz que Deus fez de Salomão o homem mais sábio da face da terra. E diz que nem antes dele e nem depois dele outro igual não haverá. E Salomão diz para Deus, em 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 18, o céu e o céu dos céus não te podem conter. Os astrônomos afirmam que a área do universo observável é de 93 bilhões de anos-luz. O que significa que viajando na velocidade da luz, alguém levaria 93 bilhões de anos para atravessá-lo. Só a parte observável. Imagine o poder de Deus, o Criador do universo. O céu e o céu dos céus não podem contê-lo. Mas Paulo ora para que nós sejamos cheios de toda a plenitude desse Deus. Ser cheio da plenitude de Deus é mais do que nós podemos imaginar. É mais do que nós já experimentamos. Ser cheio da plenitude de Deus é desfrutar de tudo aquilo que Ele tem para nos dar.
se nós buscarmos. Ser cheio da plenitude de Deus é sair da superfície e mergulhar no oceano do Espírito. É não ser um cristão morno, vazio, raquítico, fraco. Ser cheio da plenitude de Deus é ser inundado e tomado pelo poder de Deus. É isso que Deus quer te dar. É isso que Ele tem para te ofertar. O pedido de Paulo foi um pedido ousado, que nós possamos desfrutar de toda a plenitude de Deus. E antes que você pense que Paulo pediu algo impossível, ele fecha o capítulo 3 de Efésios dizendo: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Antes que você pense que é impossível desfrutar de toda a plenitude de Deus, Paulo escreve: Deus é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Não há nada que Deus não possa fazer. Deus pode fazer aquilo que Ele nunca fez. Deus pode fazer o que Ele quiser fazer. A Ele a glória, a honra, o poder, o domínio, a majestade, a realeza, a força, pelos séculos dos séculos e para sempre. Por esta causa, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus quer hoje mudar a história da sua vida, o seu relacionamento com Ele, mudar para melhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, segundo a palavra de Deus e a autoridade que Ele nos tem dado, eu declaro e profetizo que hoje e a partir de hoje você será cheio, será cheia de toda a plenitude de Deus. Por esta causa, Paulo se colocou de joelhos e eu convido a você nesse dia. Eu não sei se você pode fazer isso agora ou se você fará isso depois, mas por esta causa hoje, se coloque de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e peça toda a plenitude de Deus. Busque uma oração aqui no canal. Todos os dias tem uma oração especial por você. E ouça hoje essa oração de joelhos. Deus vai te encher de toda a plenitude dele, em nome do Senhor Jesus. Se você concorda que esta mensagem é de Deus, se ela te inspirou, se te edificou, escreva no comentário para aumentar a fé de quem vai ler. Eu concordo e quero ser cheio, cheia de toda a plenitude de Deus. Se inscreva no canal, dá um like, clicando no joinha e deixe o seu pedido de oração por você ou por alguém. Deus te abençoe. Grande abraço, beijo no coração, fica com Deus.